Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Lean Podcast. Hoje é o nosso episódio número 76. Estamos aqui com Eduarda Escobar, nossa convidada que vai dar uma aula de lei da atração pra gente. Então, muito obrigado pela sua presença, viu, Eduarda? Eu que agradeço. Obrigada, Maurício, Ricardo. Show de bola. Então, ó, a gente vai ter aqui, mandem suas dúvidas, tá? Esse é um assunto super complexo. Então, eu tenho a primeira pergunta aqui, né, pra gente começar a nossa live, que é a seguinte pergunta, Eduarda. Qual que é, na sua visão, o poder da palavra? Bom, boa noite, pessoal. Eu sou Eduarda, vou fazer uma breve apresentação. Eu sou mentora hoje, palestrante, eu ensino sobre a lei da atração, mas nem sempre foi assim a minha vida. Eu tenho certeza absoluta que a lei da atração funciona. Inclusive, eu tenho essa certeza hoje, inclusive, porque foi ela que me trouxe até aqui. Eu já imaginei esse momento em algum dia na minha vida, e isso é uma manifestação. Você dando entrevista para podcast. Exatamente. O poder da palavra, né? Eu gosto de citar a Bíblia quando eu falo sobre a lei da atração, porque a Bíblia é um dos livros mais científicos que existe. E quanto mais eu estudo sobre a lei da atração, mais eu volto para a Bíblia. E é muito irônico porque Deus criou a Terra, o mundo, o universo, através da palavra, né? E eles deixaram bem claro isso. Então, hoje em dia, depois de muito tempo, a ciência vem descobrindo, a epigenética vem descobrindo que as nossas células, os nossos genes, eles respondem também ao verbo. Então, as palavras, tudo que a gente fala, não só interfere na nossa vibração, mas no nosso corpo e na nossa biologia em si, né? Então, elas são muito importantes para esse processo. Como que a gente poderia explicar a lei da atração para uma pessoa que nunca ouviu falar dela? Boa pergunta. Tudo que você foca, cresce. Tudo que você observa, cresce. Onde está o seu foco, está a sua energia, aquilo fica cada vez maior. Porque se a gente vai explicar para quem não conhece sobre a lei da atração, a gente tem que falar sobre energia. E hoje em dia, muitas pessoas ficam... Não sei se ainda existem pessoas incrédulas nessa questão da energia. Acho que tem um pessoal ainda. Graças a Deus tá diminuindo, né? Mas... Sim. A lei da atração, ela devolve para você tudo aquilo que está em ressonância com a sua frequência vibracional. Então, quando a gente fala da lei da atração, a gente tem que voltar para nós, né? A lei da atração, ela não é a lei mãe. Ela é uma lei secundária. Ela é um princípio da lei mãe, que é a lei da vibração. Então, tudo vibra. A lei da atração, ela apenas vai te devolver aquilo que você está enviando. Portanto, você só pode ter aquilo que você envia para o universo. Ou seja, o que você é o seu limite. Por isso que tem aquela frase tão conhecida, né? De ser para ter. Isso é completamente verdade. Porque a lei da atração, ela faz uma leitura, como se fosse assim, do que você já é e devolve para você tudo que está em ressonância com ela. E ela é baseada só nos meus pensamentos ou tem mais coisa? Porque eu já vi um conteúdo seu que você fala sobre a mente consciente, que ela tá vibrando com o cérebro, e a mente subconsciente, que ela vibra com o coração. E que muitas vezes não funciona o meu pensamento positivo através disso, certo? Porque elas não estão conversando entre si. Você poderia explicar pra gente como funciona essa ligação entre corpo e cérebro? Inclusive, eu adoro essa parte. Nós temos várias fontes de energia no nosso corpo, claro. Tudo está vibrando. A gente acha que o nosso cérebro, o nosso subconsciente gera uma frequência vibracional, mas o nosso pâncreas, os rins, a nossa pele, absolutamente tudo que existe em nós gera uma frequência vibracional. Portanto, nós temos duas principais fontes geradoras de energia no nosso corpo. Cérebro, energia elétrica, e coração, energia magnética, frequência magnética. Inclusive, a gente consegue hoje fazer essa leitura através do exame eletroencefalograma e eletrocardiograma. O que acontece é que tudo que a gente pensa gera uma frequência cerebral elétrica. E tudo que a gente sente gera uma frequência cardíaca magnética.
Só que a frequência magnética, ela é 5.000 vezes do coração, 5.000 vezes mais potente do que o cérebro. Então, não adianta você pensar naqueles seus momentos de motivação. Por exemplo, eu tô aqui assistindo o Lean Podcast, falando sobre a lei da atração, me veio um êxtase. Tenho a total certeza de que eu consigo mudar a minha vida. Porém, inconscientemente, você sente o contrário. Você sente que, poxa vida, vai ser muito difícil. Poxa vida, isso não é pra mim. Será que eu consigo? Não sou capaz. Não sou capaz, né? Que é muito, muito frequente. Então, existe essa incoerência. Para sermos algo, para que então a lei da atração te devolva aquilo de acordo com o que você é, você tem que pensar frequência cerebral e sentir frequência cardíaca de forma coerente. Porque o universo, ele respeita a ordem. O universo, ele puxa para essa ordem, coerência, plenitude, beleza, a organização. Então, qualquer que seja a incoerência nos sinais que você envia, é como se o universo te desse uma segunda chance para enviar de novo essa frequência. Poxa, em algum momento ele pensa que quer ser rico, em um outro momento ele sente que não é para ele. O que ele quer então? Vamos esperar? Vamos ver o que ele vai enviar ao longo do dia, no decorrer da semana, na maior parte do tempo? Porque esse é um grande erro das pessoas. Os momentos de motivação faz com que elas pensem que já estão, de certa forma, em coerência com o universo. Só que não é verdade. O que cria sua realidade é o que você pensa, fala, vibra, sente na maior parte do tempo. E eu gosto de falar para os meus alunos, com os meus mentorados, como que eu faço essa identificação? Vamos diminuir ainda mais esse tempo. O que você pensa, fala, sente em 24 horas? Desde o momento em que você acorda até o momento que você vai dormir. Quando a gente começa a fechar esse tempo, você começa a ver que realmente a sua vida está em perfeita harmonia com tudo que você observa, com tudo que você pensa e fala. Né? Sensacional, introdução, Por isso que hein? então é atração, né? Não basta pensar uma vez, duas. Tem que estar ao longo do tempo. É isso? É isso mesmo. O que atrai para nós é a nossa assinatura vibracional. Porque vejam bem, o universo ele vai responder a sua vibração, certo? Só que nós vibramos várias vezes por dia, né? De diversas formas. Agora nós podemos estar em uma frequência X, daqui a pouco em uma frequência Y. Como que o universo ele vai te devolver alguma coisa? O que você vibra na maior parte do tempo, em vários dias juntos, vamos dizer assim, onde forma a sua assinatura vibracional. Então vamos dizer que o Maurício ele tem uma assinatura vibracional de 544 Hz. Porque a maior parte do tempo, dos dias, dos meses, ele fica nessa faixa. A partir desse momento, tudo que estiver nessa frequência vai vir até você. E como que eu mudo a minha frequência? Porque os meus pensamentos, eu consigo conscientemente colocar pensamentos positivos dentro da minha mente, certo? Mas como que eu mudo a parte ali da minha vibração, a parte dos sentimentos? Porque eu acredito que ela está muito conectada com as nossas crenças, certo? Isso. De forma... Só para complementar, para alinhar, né, os dois. Porque a parte de cima, um monte de gente fala dessa parte, né? A parte dos pensamentos, você assiste o Lean Podcast e fala, agora eu vou fazer tal coisa. Você cria a motivação que você falou. Mas como que eu melhoro a parte... internalizo e mudo a minha vibração. Esses estados de motivação, eles não sustentam mudança porque são passageiros. E o seu subconsciente, ele vai te trazer sempre para o seu estado de origem. Então, todos nós temos um programa mental, né? Que fica armazenado no nosso sistema límbico, que é o nosso subconsciente. Inclusive, isso mostra por que é tão difícil mudar. Por que é tão difícil mudar? Por que é tão difícil reprogramar as nossas crenças? Por que é tão difícil criar novos hábitos? Porque essas crenças, elas estão armazenadas no nosso sistema nervoso central.
o mesmo mecanismo que mantém todo o nosso sangue circulando 24 por 48 horas desde o dia do nosso nascimento, da nossa fecundação. É o mesmo mecanismo que mantém o nosso processo digestivo, a nossa respiração, em modo automático, todo dia por 24 horas. Então, se as nossas crenças, as nossas verdades, porque as crenças elas são nada mais nada menos do que a sua verdade no seu mundo, para todos. Então, se essas crenças elas estão ali, naquele local, que está enviando esses sinais em modo repetição, o que isso significa? Que elas definirão o nosso comportamento diariamente, todos os dias, por 24 horas. Quando você entra em um estado de motivação, você trabalha com seu consciente, frequência cerebral. Porém, enquanto você está consciente, você tem controle sobre esse comportamento. Bastou uma distração que você volta para o modo automático. E o que estiver ali armazenado nesse sistema central volta a mover seu comportamento. Então, como que nós fazemos de uma forma definitiva para mudar sua frequência vibracional? Você tem que mudar as suas crenças. Você tem que substituir essas crenças que estão ativas hoje, através da reprogramação mental. Eu falo um pouquinho sobre ela? Fala, por favor, estamos acompanhando. Show de bola, estamos mergulhando bem. Nós reprogramamos as nossas crenças da mesma forma que elas foram inseridas pela primeira vez, através da repetição. Então, da mesma forma que nós aprendemos a andar, a falar, nós aprendemos também a reprogramar as crenças que estão inseridas hoje. Então, trazendo isso para a prática, você precisa treinar todos os dias até se tornar uma outra pessoa. De uma forma consciente, através da presença, de estar presente, sempre aqui se analisando, ou através da auto-hipnose. A gente falou sobre isso, hein, semana passada. Então, eu lembro que semana passada a gente estava aqui com o Lucas Naves, a gente teve uma verdadeira aula de auto-hipnose, de hipnose, né? Todos os benefícios e tal, e surgiu o assunto da lei da atração, inclusive a gente comentou, né? Pô, semana que vem receberemos Eduardo Escobar aqui. Então, realmente, os assuntos, eles super se conectam, né? Sim, eu assisti essa aula, muito legal. O sistema central de crenças nosso, pelo que eu estou entendendo, nós temos que trabalhar igual quando a gente quer mudar nosso corpo na academia. Não adianta eu ir lá uma vez na semana, depois na outra semana uma vez, depois eu perco uns dias e volto, o meu corpo não vai mudar. Perfeito. Na mente funciona igual. Para eu mudar minhas crenças, eu tenho que autoafirmar várias vezes algumas afirmações para mim mesmo? Também. Existem alguns mecanismos que nós podemos trabalhar para essa reprogramação mental. Através do verbo, claro, até porque o que você fala tem poder de reprogramação não só mental, como celular. Por isso que as afirmações positivas, elas servem como autoprofecias. Eu usei muito na minha jornada e continuo usando muito. Porque você tem que sempre se sugestionar, sempre lembrar quem você é, para que você se dê um estalo. Por exemplo, eu no carro vindo para cá, eu fiz exatamente isso. Eu lembrei o quanto eu era inteligente, o quanto eu era incrível, para me colocar nesse estado. Então a gente tem que fazer isso o tempo todo. A gente fala isso para as pessoas, mas nós não falamos para nós. Não, calma, amiga, fica tranquila, você vai lá, você vai arrasar. Mas para nós não, né? Exato. Então, estar consciente é muito importante, porque você, estando consciente, depois eu falo sobre isso através da meditação, você consegue identificar o que você precisa naquele momento. Mas quando falamos da reprogramação mental, o verbo é muito importante, a escrita é muito importante. Então você pode usar essa mesma forma de inserir informações positivas através da escrita. Porque eu sempre digo para os meus mentorados e alunos, não existe nenhuma outra atividade que necessita de 100% de concentração como a escrita. A gente consegue dirigir mexendo no celular, cozinhar conversando com uma amiga, mas escrever não. Você precisa estar focado ali para que as letras saiam, né? Então, quando você está 100% focado, você tem acesso ao seu subconsciente, porque você não tem distrações. Ao escrever tudo o que você deseja, ao escrever como você quer ser, você está 100% focado naquilo.
E lembra que eu falei que quando você está focado, você coloca a sua energia de forma direcionada para este lugar. Então, a escrita também é muito importante para a reprogramação. Claro, a auto-hipnose e a visualização. Eu acredito que essa é a técnica mais poderosa da lei da atração. A gente vai entrar na meditação e na visualização, mas antes eu tenho uma dúvida, que é, muitas pessoas dizem que quando a gente vai escrever querendo atrair coisas, que é para você escrever como se você já tivesse algo e não que você deseja que aquilo aconteça. É assim que é para fazer? Como que é o certo? O certo é você vibrar na frequência daquilo que você deseja. Então, trazer aquilo que você quer receber para o presente vai te ajudar a vibrar como se aquilo já fosse real. Inclusive, eu fiz isso com os meus seguidores. Estou quase chegando nos 100 mil seguidores. E há um mês atrás, eu tenho ali escrito, agradecendo os meus 100 mil seguidores. Sem ter. Sem ter ainda. No Genial. presente você não tinha, né? Não, exatamente. Foi muito rápido. Eu falei, caramba, tenho certeza que se eu não tivesse escrito, se eu não tivesse colocado a minha energia em cima disso, claro que iria chegar esse momento, mas acelerou, né? Então, escrevam. Escrevam no presente. Eu vivo isso e aquilo. Sou feliz e grato por isso e aquilo. Como se já fosse real. Mas o intuito das técnicas é sempre ancorar uma emoção. Elas servem para isso, apenas para isso. Por exemplo, o caderno da gratidão, que é a mesma ideia, né? O intuito das técnicas é te ajudar a vibrar. Porque geralmente as pessoas iniciantes, elas não têm poder sobre a sua vibração. Inclusive eu ensino isso no curso. Depois que você aprende a manipular sua frequência vibracional, você consegue se colocar no estado correto a qualquer momento que você queira. Mas, no início, você precisa se ancorar. Então, as técnicas servem justamente para isso. Genial. Você falou de escrever, né? Eu tenho um vision board. Que eu queria saber se também faz sentido e que é parecido. Tem gente que fala, pô, você quer ter uma casa, um carro, uma empresa bem-sucedida, pô, pega uma revista, recorta aquela casa, bota na parede, cria o seu mural de desejos, digamos assim, né? E fica visualizando toda hora que você está se dedicando para uma coisa, vai lá e visualiza. E aqui no canal a gente não tinha 1000 inscritos, né? Eu escrevi lá, 1000 inscritos, Lean Podcast. E hoje em dia a gente tá com quase 30 mil, então, pô, realmente deu certo, né? Até brinquei com o Maurício e com o Bruno aí que tá precisando colocar mais 2 zeros ali, né? Exatamente. Exato. Mas assim, uma dúvida, então, a escrita tem um poder, tanto tem o diário, né? Mas também um vision board também tem o mesmo papel? Sim, perfeito, tem sim. Porque quando você vai, por exemplo, visualizar aquilo que você deseja, ou vibrar na frequência daquilo, se você ainda não viu, a sua mente subconsciente vai entrar em um enorme ponto de interrogação. Só existe para você aquilo que tem também uma imagem vinculada. Então, exatamente. Por que Deus é uma incógnita para nós? Não existe imagem dele. Nós não conseguimos imaginar como ele é. Então, tudo que tem imagem existe para nós. Quando a gente fala de uma maçã, automaticamente pensamos nessa maçã. Se falasse de uma maçã e não tivesse imagem que representasse ela, né? Como uma fruta americana, assim, que não tem no Brasil, muitas vezes você não sabe formar, né, na mente. Exatamente. Então, o quadro dos sonhos, ele ajuda muito para que você crie essa imagem e relacione essa imagem com o estado emocional. Inclusive, a partir deste momento, aquilo passará a existir para você no seu campo vibracional. Você passa a criar uma familiaridade com aquilo. Por exemplo, quando você pega a casa dos seus sonhos, coloca no mural e observa aquela imagem, você passa a se familiarizar com aquela imagem. Então, quando você vai se sentir lá dentro, você já sabe como imaginar a porta, como imaginar o piso. Se você deixar que esse processo venha na sua mente, não vai existir nada que se relacione, que represente aquilo que você deseja. Então, a escrita tem que estar em harmonia e coerência com as imagens para que as técnicas funcionem, né?
com a reprogramação mental, tudo bem alinhado, de forma coerente, enviando os mesmos sinais. Não adianta você colocar uma casa na praia, no quadro dos sonhos, mas na sua mente você se imagina morando em Nova York. No interior. Isso, exatamente. Você está passando uma informação errada para o universo. Dissonante, né? Exatamente. Inclusive, o subconsciente está vinculado à estrutura do próprio universo. Por isso que existem as manifestações. O nosso sistema nervoso, o nosso subconsciente, ele faz parte do todo. Por isso que, inclusive, quando a gente procura a nossa mente, ela desaparece. Se a gente começar a perguntar quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, a gente vai chegar no nada, né? Tem gente que até enlouquece, né, com essa pergunta. Eu em algum momento parei de pensar sobre isso. Genial, então foi muito bom o seu esclarecimento. Posso continuar com o meu vision board, né? Pode. Bacana. Pode. Mas também tem, né, a opção de fazer um caderno, um diário, e você passou a sua transformação pessoal por meio de um diário, né? Então tem bastante gente aqui no chat perguntando, né, super te elogiando, seus alunos, seus mentorados, inclusive querendo saber como foi esse processo de transformação e como que um diário, né, que pode parecer algo simples, né, ou algo até infantil. Quem é que tem diário, né? Verdade. Normalmente é uma criança, uma adolescente, né? E como que nós, mais velhos, adultos, podemos seguir o seu aprendizado de transformação. Como que foi com o diário aí? Se você puder compartilhar com a gente. Até hoje eu tenho um diário. Então, hoje já são mais de 10 que eu venho escrevendo todo o meu processo. Quando eu comecei a manifestação de uma nova realidade, a partir do momento em que eu descobri a lei da atração, veio para mim como uma possibilidade de mudar a minha vida. E isso bastou para mim. Existe uma possibilidade, é essa possibilidade que eu preciso. Só que naquele momento eu me via muito sozinha, não tinha muitos amigos, tinha abandonado a escola. Então eu falei, vou escrever todo o meu processo. Também para conseguir colocar esses pensamentos em algum papel, né? Mas também para me ajudar a me entender. Porque eu me encontrava em um momento onde eu tinha muitos questionamentos de quem sou eu, o que eu quero da minha vida. Só que esses pensamentos bagunçados na nossa mente não nos levam a nenhum lugar. Então eu escrevi a data do início da minha mudança. Escrevi a data, coloquei uma foto minha e escrevi assim: hoje inicia o meu processo de mudança. E ali foi. Tudo que eu fui aprendendo, sentindo, eu ia escrevendo neste caderno. E eu indico para todas as pessoas escreverem sobre as suas vidas, porque nós temos aproximadamente 70 mil pensamentos por dia. Muitas pessoas só não estão ricas hoje porque elas não conseguem organizar o que tem na mente. Todo mundo tem informação o suficiente para se tornar um milionário. Só que essas informações, elas ficam sem pé nem cabeça. Tudo bagunçado. Quando você faz uma leitura dos seus pensamentos e organiza eles em mapas, em temas, você fala, eu sou um gênio. Porque nós já temos muitos pensamentos que, se organizássemos, nos sentiríamos bem. Inclusive, sobre quem nós somos, né? Então, para as pessoas se conhecerem melhor, claro, eu indico muito escrever. E também para levar quando for mais velho. Eu acredito que a gente esquece muito rápido das coisas, né? Muito. Sim. O meu terapeuta falava, o mal do homem é que ele esquece, né? Lembra que ele falava isso? Você falou que a gente tem as coisas já anotadas na mente para a gente se tornar um milionário, né? O que seriam essas coisas que você passou, que você falou lá no começo desse conteúdo seu? Você estava numa dificuldade financeira e você tinha o desejo de sair ali dos seus R$700 por mês para chegar nos seus R$5.000 mensais. E foi evoluindo até o momento que você está hoje. Se você puder explicar com mais profundidade como foi todo esse processo pra gente. Sim. Eu comecei minha jornada quando eu tinha 17 anos. E eu morava com os meus pais, com a minha mãe. E nós tínhamos dificuldades financeiras. Um dia eu perguntei pra ela, mãe, quanto seria legal nós ganharmos por mês
para que a gente pudesse comprar os nossos Avons tranquilamente, que era o que nós fazíamos na época. E ela falou assim, olha filha, se nós ganhássemos 5 mil, nós poderíamos viver de uma forma confortável. Eu estava descobrindo a lei da atração e eu quis testar essa lei. Então eu falei, ok, é 5 mil que a gente precisa, então vamos ver se eu terei esses 5 mil. E eu comecei a escrever como eu me sentia com 5 mil. Inclusive, com essa quantia, eu conseguia imaginar como seria se eu tivesse. Naquela época, se eu tivesse colocado 10 mil, um exemplo, eu quisesse ganhar 10 mil, eu não conseguiria me sentir pertencente àquele valor. Então, as pessoas têm que pensar isso também. Porque estava um pouco mais distante, é isso? Isso, estava muito distante. O 5 sendo mais próximo era mais fácil de visualizar isso. Exatamente. E geralmente quando nós temos crenças financeiras, nós nos colocamos em um limite, né, financeiro. Aí eu falei, ok, vou testar então esses 5 mil. Comecei as minhas técnicas e ganhava R$700 por mês, trabalhando de cuidadora de crianças em um buffet infantil. Tinha abandonado a escola nessa época, porque eu me encontrava bem deprimida. E eu queria ganhar dinheiro para ajudar a minha família. Quando eu comecei as técnicas, eu comecei a sentir uma sensação diferente. Então ali eu já tinha decidido a mudança, mas eu ainda era muito pobre. Eu ainda ganhava pouco dinheiro. Porém, cada vez que eu me sentia pertencente a este valor, alguma coisa começou a mudar dentro de mim. Então a minha vibração começou a mudar. E eu já comecei a ter ideias diferentes que começaram a me levar a esse valor dos R$5.000. Eu comecei a empreender, então comecei a vender alguns shorts, pegava umas calças em uns brechós, customizava aquelas calças, colocava taxinha, fazia shorts e vendia. Quando eu me dei conta, eu estava ganhando esses R$5.000. Fazia algumas sobrancelhas. Em pouco tempo, né? Foi isso. Pouquíssimo tempo. Só que assim, quando eu descobri a lei da atração, eu fiquei fissurada por esse assunto. Obcecada pela possibilidade de mudar a minha vida. E, inclusive, algumas pessoas me perguntam, por que eu não consigo mudar? E lembrando da minha história, eu sinto que o fundo do poço é o melhor lugar para você pegar impulso. E as pessoas que não estão lá, elas têm mais dificuldades dessa mudança. Se você não tem um porquê muito definido, fica mesmo difícil se comprometer com o seu sucesso, com a sua mudança, né? E quando eu me dei conta, eu já estava ganhando esses R$5.000. E a partir desse momento, eu comecei a aumentar de 5 em 5 mil. E eu fiz a mesma técnica até ganhar meus 30 mil, meus primeiros 30 mil. Depois eu parei, porque 5 em 5 já seria muito pouco. E foi uma técnica... Quais técnicas você utilizou? Foi visualização? Que essa técnica eu ensino no meu curso, hein? Dá uma palhinha para o pessoal. Através da reprogramação mental. Nós temos um termostato financeiro. E é como se o seu subconsciente te desse um valor. Você vale isso. De acordo com a repetição. Fulano lidou bem com essa quantia. É isso aqui que ele ganha meses e meses e meses a fio. Então, a partir desse momento, sem esforço, ele vai sempre caminhar para essa direção. Por isso que, às vezes, nós nos encontramos em um momento que a gente fala, caramba, mas faz tantos anos que eu ganho a mesma quantia de dinheiro. Às vezes eu até subo, mas de repente algum gasto a mais vem, algum carro quebra e eu volto não só para o estado original do meu termostato, como ainda abaixo disso. Então eu fiz uma técnica de reprogramação do meu termostato financeiro, através disso que eu falei, da palavra, da escrita e da visualização também. Genial. Não, e falando de curso, né, Brunão? Coloca na tela aí. A Duda, né? Pô, já estamos íntimos aqui. Então, a Duda Eduardo Escobar, ela tem um curso muito bacana que é O Princípio, né? Até seria uma oportunidade muito bacana de você. Tem muitos mentorados aqui, mas também falar sobre ele, né? Já deu uma palhinha aí de um benefício bacana, mas é muito bacana. E tem aqui na descrição do nosso vídeo um link exclusivo do Lean Podcast. Isso aí, muito bom, muito bom. Como que funciona esse curso? Tem vários módulos e afins? Se você puder descrever formatação, não o conteúdo, né? O conteúdo é só para quem adquirir ele. Sim. Modéstia à parte, está muito bom. Eu fiz algo
100% prático e eu peguei todos os meus diários e absolutamente tudo que eu fiz e desenvolvi uma metodologia focada na manifestação. As pessoas, elas só não destravam na lei da atração porque elas não aprenderam a manipular a sua frequência vibracional. Eu falei agora há pouco que as técnicas, elas servem exatamente para isso, para te ancorar numa frequência X. Porém, para manifestar grandes coisas, você não só precisa se colocar nessa frequência, como se manter nela pelo tempo necessário, período de gestação. A lei da gestação é uma das outras do universo. Tudo leva um tempo de gestação. Portanto, nós temos que permanecer na frequência exata do seu desejo por algum tempo, para que ele geste. Então, eu ensino no meu curso ao aluno aprender a manipular a sua frequência vibracional ao ponto de não precisar mais de técnicas. Hoje em dia, por exemplo, eu consigo fazer tudo sem necessariamente escrever. Né? Por exemplo, eu consigo me ancorar no estado desejado. E não só isso, mas me manter aqui. Eu vim de uma família bem simples financeiramente. É muito fácil eu perder todo o meu dinheiro. É muito fácil eu voltar para estaca zero. É muito fácil me perder. Né? Eu tenho 24 anos, as pessoas da minha idade estão por aí com balada, noitada. Então, o meu programa inicial, ele naturalmente me leva ao fracasso. Nós temos que não só aprender a chegar a algum lugar, mas permanecer neste lugar. Então, no curso, eu ensino a pessoa a fazer isso através da sua frequência vibracional, manifestando grandes coisas, né? Porque, geralmente, as pessoas dizem, a lei da atração não funciona para mim. Ela funciona. Só que, às vezes, você está magnetizando pequenas coisas, não grandes coisas. E para mudar de vida, a sua frequência precisa estar bem elevada. E como ter uma frequência elevada no dia a dia? Às vezes você mora com uma família que você não gosta muito. Aliás, o dia a dia não é muito bom. Né? Às vezes você está em um relacionamento onde o parceiro ou a parceira já não está mais ali na mesma sintonia que você. Quando você está 100% sozinha, é até fácil de você se manter em um estado emocional. Mas e quando você tem várias distrações? Tem que ter autodomínio. Não só da sua consciência, mas da sua vibração também. Então, é isso que eu explico, que eu ensino no curso. De uma forma bem prática, como você vai... Como vocês vão conhecer, isso mesmo. Como vocês vão conhecer. É aí, o princípio. Iniciando no mundo da lei da atração. Para quem está assistindo aí pela televisão, podem apontar o celular. Ou então, depois da live aí, que o papo tá muito bom, né? Não dá para perder. Depois da live, clica, né? No link da descrição. Vamos aproveitar o momento para a gente se apresentar aí para a galera que está chegando. Estamos com 119 pessoas ao vivo aqui acompanhando a gente, Rosa. Então vamos... Maravilha. Vamos nos apresentar aí para vocês. Meu nome é Ricardo Lapso, apresentador aqui, fundador do Lean Podcast, o nosso espaço de autoconhecimento. Estamos todas as semanas, 76 semanas seguidas, com ferramentas de autoconhecimento. Semana passada foi hipnose. Essa semana é lei da atração. A próxima é outro assunto, né? Que a gente vai divulgar mais pra frente. Mas, assim, vários assuntos aqui super legais podem maratonar no canal. Estou aqui com meu querido colega. Eu sou Rosa, Maurício Rosa. Na nossa direção temos Bruno Lapo. Exatamente. E para você que acompanha a gente faz tempo e quer apoiar o canal, coloca o apoio-se na tela aí, Brunão. Daqui a pouquinho, quando acabar a live, a gente vai fazer uma perguntinha secreta. Nem a Eduarda sabia, né? Mas ela vai responder uma pergunta secreta que vai lá pro Apoia-se. Todos os nossos apoiadores, todas as semanas, tem aí uma perguntinha secreta com os nossos convidados. E vários outros benefícios se você também ajuda o canal aí a partir de R$10 mensais, ajuda o nosso trabalho, certo, Rosa? Isso, e quem tá gostando, dá o like, se inscreve no canal para acompanhar aqui toda quinta-feira. Tá excelente essa audiência aqui, pô, muita gente. Quero ser aluna dela, que mulher incrível, a Tamires falou, né? E a Tamires, inclusive, essa Tamires, muito obrigado pela sua pergunta. Tamires, ela mandou o seguinte, pediu para você falar sobre autoimagem. O que seria autoimagem? Boa. Muito bom, Tamires. Só existe no nosso mundo aquilo que a gente tem consciência da existência, ok. Porém, essa regra serve para absolutamente tudo.
A nossa consciência é o que cria a nossa realidade. Não só cria, mas mantém. Aquilo que você tem consciência de ser é o que determina como a sua vida será. Então, todos nós temos uma autoidentificação. Não é aquilo que a gente vê no espelho. É aquilo que a gente sente verdadeiramente como que nós somos. Nós passamos a vida ouvindo dos nossos cuidadores principais. Por exemplo, você é isso, você é aquilo outro, você é aquilo outro. Coisas positivas e coisas negativas ao longo de toda a vida. A partir do momento em que você fala amém, eu aceito e me auto-identifico assim, a sua vida será uma projeção disso tudo. Uma projeção do eu sou. Né? Os estudiosos da lei da atração sempre falam sobre essa frase. Tudo aquilo que você coloca depois do eu sou é o que guia os seus passos, né? O que projeta a realidade na sua vida. Então, a nossa autoimagem, ela é completamente determinante para tudo que a gente faz, para a forma como a gente vive. Uma pessoa com uma autoimagem de uma pessoa acima do peso, por exemplo, ela se auto-identifica daquela forma. Ela se familiariza com a imagem dela daquela forma. Está dentro do subconsciente dela ser assim. Na mente dela, ela é assim. A partir do momento em que essa pessoa começa um processo de emagrecimento, quer saber? Vou contratar um personal, vou fazer uma alimentação saudável, vou recusar uma pizza no final de semana. Aí essa pessoa está super motivada. Pelo primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Quando ela se olha no espelho, que ela viu que ela já emagreceu um pouquinho, o que acontece? Já emagreci um pouco, então agora eu posso comer essa pizza no final de semana. No dia seguinte, nossa, eu já comi essa pizza no final de semana, então deixa eu tomar um choppzinho aqui. O que vai acontecendo nesse processo? Sem essa pessoa perceber, de forma inconsciente, ela vai sendo levada naturalmente ao seu estado original, de origem, onde ela se familiariza. A sua autoimagem. Sim. Isso acontece o tempo todo e a gente não percebe, né? É preciso reprogramar essa autoimagem através da repetição de ser alguém diferente. Então, por mais que nos primeiros dias seja um pouco desconfortável, que nesse terceiro dia essa moça tenha vontade de comer aquela pizzinha, quando a pessoa está consciente e presente de que ela está em um processo de reprogramação mental, ela deve continuar, inclusive, sobre a academia que você falou mais cedo. É o mesmo processo, como se fosse uma hipertrofia. Você deve se acostumar a ser outra pessoa, né? Treinar ser uma outra pessoa até que você verdadeiramente seja. E isso só é possível se você tem um autodomínio grande, ou se você tem um porquê grande, né? E a forma como você se vê é a forma como os outros vão te enxergar também. E isso vai fazer com que você se enxergue de tal maneira. Tudo parte de você. Então é preciso se reconquistar, inclusive. As pessoas, elas já se decepcionaram tanto, prometendo coisas e não cumprindo para elas mesmas, que elas se distanciaram de si, como se fosse um relacionamento. Sabe aquela frase que a admiração, quando perde a admiração e o respeito, acaba o amor, acaba o relacionamento? Com a gente é a mesma coisa. Quanto mais você se promete fazer algo e não cumpre, mais você se desagrada, mais você perde a sua admiração por você. Então, como reconstruir a minha autoimagem? Se reconquistando inicialmente, né? Mostrando para você que você confia em você de novo. Nos simples gestos. Eu me comprometi a comer um prato de salada todos os dias, eu vou fazer isso por mim. Porque a partir do momento em que eu repito essa situação, o que vai acontecer? Você começa a se acostumar e se apaixonar por você. Confiar em você de novo. E a partir desse momento, o que você for falando já será muito mais aceito, né? Não adianta você se comprometer a fazer inúmeras coisas, não fazer nada e de repente falar, nossa, eu sou linda, maravilhosa. Se olha no espelho. Não funciona. O nosso subconsciente é muito inteligente. São as autoprofecias, então, nesse caso? É o ponto que você estava falando antes de reprogramar a mente com repetições. Perfeito, exatamente. As pessoas que têm uma autoestima baixa, por exemplo, a maioria delas, se você pegar o dia a dia delas,
Elas não se arrumam da melhor forma, elas não vão para academia, não cuidam do seu corpo. Então, tudo está em perfeita harmonia com aquele comportamento que vem da autoidentificação. A partir do momento em que a pessoa tem uma autoimagem negativa e ela começa uma lapidação, uma criação de uma persona diferente, eu vou ser a minha melhor versão. E essa pessoa passa a se arrumar de manhã, não ir mais para a cozinha de pijama, porque ela sabe que foi para a cozinha de pijama, já perdeu o time. Começou errado. Isso, é uma táticazinha, né? Sai do quarto arrumado, né? Vai pra academia, suar. Quando a pessoa ela começa essa construção, ao se olhar no espelho, ela vai começar a sentir orgulho dela mesma. E essa sensação de forma repetitiva, todo dia, não só vai melhorar a sua frequência, como vai criar novas conexões neurais. Ao ponto dela se identificar diferente. Então, a autoimagem necessário para virar automático. Por exemplo, tem um livro Poder do Hábito, que eles falam que um hábito ele é formado a partir de 21 dias que você está fazendo. No seu caso, você sentiu isso em algum momento? Porque talvez se você fizer isso repetidamente várias vezes, chega um momento que você já está fazendo isso tudo sem nem perceber, igual as pessoas comuns fazem com pensamentos negativos. E hábitos destrutivos. Muito bem, exatamente. As pessoas elas estão se programando e reprogramando negativamente também o dia inteiro, todos os dias, né? Então, sim, a ciência nos deu o prazo de 21 dias para que o seu hábito se torne automático, através das conexões neurais, né? Então, em 21 dias, você já tem ali ligações, conexões neurais, não só conectadas, mas fortalecidas. Claro que se você cessa esse tempo de forma repetida, o que acontece? Uma desconexão de tudo isso. Ao ponto de você voltar para onde? Estaca zero. Para o seu estado original. Por isso que não existe solução, existe gestão. Quando a pessoa ela decide mudar a sua vida, ela tem que entrar com a mente, com a ideia de que isso vai ser para sempre. É um novo lifestyle, né? Todos os dias de uma forma diferente. Não é uma técnica que vai mudar tudo. Genial. E tem um conteúdo seu especificamente que você tem uma frase que pergunta, né? Quem é você? Né? E tem essa comparação do eu antigo com o eu reprogramado. É bem nesse caminho que estamos falando, certo? Isso. Então é quando você vai começar, você é o seu eu antigo, quando você se dá conta, você já está reprogramado. Exatamente. Como que eu analiso a minha personalidade hoje? Porque você falou que nós temos 70 mil pensamentos por dia, né? Como que a gente analisa e organiza essas ideias dentro da nossa cabeça? Nós conseguimos identificar qual é a nossa personalidade hoje através dos nossos resultados, né? Então, você só pode estar no cenário de vida que é coerente com a sua persona, quem você é hoje, né? Então, a melhor forma de identificar o que nós estamos vibrando, quem eu estou sendo, é olhando para os nossos resultados em todas as áreas da nossa vida. E quando você começa a atrair frequências positivas para o seu campo vibracional, como aconteceu comigo, naturalmente você passa a ter desejos e vontades de ser diferente. Então você, ao atrair a frequência de abundância para o seu campo vibracional, você já não quer mais estar em devidos ambientes, se vestir de tal maneira, usar o cabelo de uma forma X. Ter relacionamentos com pessoas. Exato. Então, ao atrair as frequências corretas para o seu campo vibracional, aquilo naturalmente vai interferir no seu comportamento. E esse seu comportamento vai mudar a sua fisionomia, de certa forma, né? Inclusive, dizem que as pessoas que estão alinhadas ao fluxo universal, elas ficam mais bonitas. E é verdade. É verdade. Cara. Sim. Muito bom. Manda bala. Por que não funciona? Quais são os erros que as pessoas cometem quando elas tentam colocar a lei da atração nelas? Boa pergunta. Todo dia me fazem essa pergunta e até hoje eu venho pensando por que algumas pessoas não mudam
Mas trabalhando com pessoas que eu vejo diariamente, né? Diariamente eu lido com pessoas e eu percebo que, na verdade mesmo, muitas não querem mudar, né? Quando você quer mudar, você muda. Quando você faz o que tem que ser feito, você muda. Eu tenho alunos que passaram a ganhar mais de 150 mil reais todos os meses, fazendo as mesmas técnicas que algumas pessoas dizem que não funcionam. Mas se você passa a procurar se a pessoa está fazendo ou não, não está da forma como deveria. Por que a lei da atração não funciona para mim? Talvez você esteja trabalhando a sua frequência vibracional em alguns pontos específicos do seu dia. Mas após se distrair, você já fica brava com o marido porque ele deixou a toalha no banheiro, ou gritou com a filha porque ela esqueceu o caderno na escola, tá gritando. Isso diminui a vibração. Exatamente. Porque é como se o universo fizesse um cálculo. O que você pensa e sente na maior parte do seu tempo. Né? Não adianta você fazer uma técnica da visualização, de repente ir no mercado e falar que tudo tá caro. E isso acontece sem a gente perceber. Pequenos gestos de comportamento que você coloca pra fora, e isso é só uma representação do que está aqui dentro, né? A reclamação, isso é muito significativo também. Muito bom. Eu queria que você explicasse, ficou uma curiosidade para mim, o que seria o termostato? Como que a gente ajusta e se ele só tá envolvido com dinheiro ou se ele está envolvido com outras coisas. Mas, especificamente, o que é ajustar o meu termostato? Vocês são muito bons nas perguntas. Pô, que bom. É isso aí. A galera costuma elogiar bastante a gente nesse sentido, viu? Porque quando a gente criou o Lean Podcast, a gente falou, pô, essa galera que tem podcast faz umas perguntas tão rasas, né? Pô, vamos mergulhar. A gente tem aqui, até aqui pra quem tá assistindo a gente tem o termo que é Deep Talk, né? Conversa profunda. A gente gosta de pôr o óculos de mergulho mesmo. Mergulhar. Então, essa foi profunda. O nosso lema é conversas da mente além da superficialidade. Então... Mas vamos lá, não desvia vamos lá. Termostato. Sim, nós temos um termostato para tudo, inclusive para o humor. Vocês com certeza, vocês dois e você, telespectador, conhece alguém que é mal-humorado o tempo inteiro. Nossa, tem. Bastante. Essa pessoa, ela tem um termostato de humor sempre voltado para tristeza, para o mau humor, para melancolia. Inclusive, eu já fui assim um tempo da minha vida. Porque o nosso subconsciente, que é o que manda em todo o nosso sistema central, né? Ele mantém tudo em modo automático para poupar energia. Então, aquilo que ele viu que você faz de forma repetida, ele te mantém ali em modo repetição eternamente se deixar. Então, termostato para absolutamente tudo. Qual que é o humor que essa pessoa passa a maior parte do tempo? Ok. Então, vamos deixar ela aí repetindo de forma automática, que assim a gente tem subconsciente, né? Vamos pensar que ele tá dizendo isso. Que assim a gente tem energia para digerir toda essa comida aqui, esse lanche que essa pessoa tá comendo, essa corrida que ele tá fazendo, certo? Para distribuir essa energia. E se a gente pensar bem, nós não fomos criados para fazer tantas coisas assim, né? Nós realmente gastamos muita energia para ser uma pessoa excepcional, uma pessoa incrível. Então, tudo que o subconsciente puder poupar de energia, melhor. E o termostato, ele serve para isso. Na verdade, o termostato é um nome dado para qual que é o seu padrão. Quando nós falamos do termostato financeiro, nós temos dentro de nós um número que é aquilo que a gente vale. E é aquilo que você faz com facilidade, sem esforço. Então, eu fiquei muito tempo, inclusive, parada nos 20 mil. Duda, não é um número ruim. Claro que não. Mas o meu potencial era muito maior do que isso. Então, eu passei 2 anos parada nesse número. Eu já conhecia sobre a lei da atração. Detalhe, comecei com R$700. Eu falei, poxa vida, por que meu termostato parou aqui, né? Por que eu me permiti assim? Poxa. Então, a partir desse momento, para subir ali adiante, eu tive que fazer uma reprogramação. Esse número que fica armazenado no subconsciente, como se estivesse na sua testa, ele vem através da repetição. Quantas vezes você ganhou isso? Quantos meses seguidos você ganhou esse valor? Como você lidou com isso? Porque tem gente que ganha muito dinheiro, mas aí você não lida bem com aquela quantia. Tem pessoas que têm medo de ganhar muito dinheiro ou de gastar o dinheiro, né? Síndrome do impostor, seria isso? Sabe, quando você fala, pô, eu não mereço isso tudo que eu tô recebendo. A pessoa se sente um impostor, assim.
Sim, isso acontece muito. É exatamente por isso, pelo termostato financeiro. Então, o que acontece? Quando você tem um termostato financeiro, o pessoal tá vendo daí? Aqui, ó, essa câmera toda sua. Quando você tem um termostato financeiro, por mais que você em algum mês atípico ultrapasse esse valor, você vai voltar para o seu estado de origem. E não só voltar, como precisa equilibrar isso aqui. Então, você vai acabar perdendo mais um pouco para equilibrar. É aí que o carro quebra, que o cachorro fica doente. Por quê? Poxa, você saiu completamente da rota. Precisa voltar para aquele lugar para que você se sinta no seu ambiente familiar. Inclusive, tem pessoas que ficam até doentes quando começa a ganhar muito dinheiro. Ficam gripadas. Caramba. Baixa a Sim. imunidade ali. Exatamente, é exatamente isso. Porque o nosso sistema central, que é onde estão armazenadas as nossas crenças, é o mesmo que mantém a regulagem do nosso organismo. Então, por isso que, inclusive, as pessoas elas adoecem emocionalmente, né? Porque as suas crenças elas estão ali, no sistema de regulagem. Isso tem a ver com metaprograma mental? E o que seria esse programa mental? Então, ainda estamos falando das crenças, né? São vários nomes, mas é isso. É o seu sistema de crenças que mantém você em modo repetição. Programa mental, as crenças, acaba sendo a mesma coisa. Entendi. Aquilo que te move. E a gente falou bastante de gratidão também, né? E daí a minha dúvida é a seguinte, é muito fácil a gente ser grato, praticar a gratidão quando tá tudo bom, né? Pô, tamo bem, tamo batendo seguidores ali, ou a galera que tá em casa, pô, tá crescendo na carreira e tal, pô, sou grato. Agora, existe a possibilidade e temos que praticar, né, a gratidão também em momentos de baixa. Sim, Quão exatamente. difícil isso é e se existe uma maneira de a lei da atração, uma Sim. Técnica. Sim. Perfeito. Chegam essas dúvidas para você? Sim, com certeza. Inclusive, eu comecei a mudar a minha realidade através da gratidão. E isso acabou sendo automático, porque a simples possibilidade de você ter uma oportunidade de mudar a sua vida deve te deixar grato por isso, né? Então a pessoa fala, poxa, como que eu vou ser grato a esse ambiente que eu não gosto, né? A essa dificuldade financeira, a minha casa. Você tem que começar a ser grato pela sua vida. E essa é a maior honra que você poderia dar a Deus. Inclusive, eu acredito que foi tudo muito bem organizado. Eu vejo a vida como um jogo, porque existe uma inteligência suprema em absolutamente tudo. E o Criador, ele sabia disso, da gratidão, da dificuldade. E a pessoa tem que aprender a ser grato pelo lugar onde ela está. E elas acham que, nossa, eu tenho que ser grato. Não. Pela casa que eu tô, que eu não gosto. Tenho que ser grato pelo carro que eu não gosto. Não. O que o Criador quer de você, a frequência que verdadeiramente vai mudar a sua vida, é ser grato pela vida, pela sua existência, pelas árvores, pelo céu. Eu sei que parece loucura, mas é verdade. Porque essa é a frequência da abundância. Não existe nenhuma frequência acima da natureza e da sua existência. O simples fato de você agradecer por estar vivo e aprender a apreciar a sua vida é o que vai te conectar com a frequência que você precisa para então ser grato por outras coisas. Maiores. Exatamente. Primeiro você aprende pelo básico. Portanto, a vida, o Criador é tão inteligente que você só passa para o próximo nível quando você aceita, reconhece e agradece o nível atual. Isso volta naquela... Desculpa, Ricardo. Não, manda bala. Isso volta naquela pergunta que vocês me fizeram. Por que a minha vida não muda? Às vezes as pessoas elas querem tanto mudar de vida que elas não conseguem reconhecer que antes você tem que aceitar o lugar onde você está e agradecer por isso, né? Para depois subir. Mas é difícil, né? É difícil. É difícil se você estiver na matéria. Quanto mais conectado na matéria você está, menos espiritual você é. Então não adianta lutar, resistir com os problemas, com
com o seu eu físico. Tem que ir para a consciência, através da meditação. Por isso que as pessoas que se conectam com Deus, geralmente elas mudam as suas vidas. Porque, querendo ou não, saiu do campo físico, foi para o campo espiritual. Algumas pessoas conseguem essa conexão não através da conexão com Deus, mas através da sua consciência também, e que acaba também sendo espiritual. Então, principalmente quando você está ali no fundo do poço, você precisa de uma mudança, está endividado, não adianta olhar em volta e tentar mudar as coisas com que você já tem hoje na matéria, com seu corpo físico. Tem que ir para o silêncio, para a consciência, mudar as coisas lá em cima. O que é Deus pra você e onde você acha que ele Ela vai ficar chocada, hein, Rosa, Olha. com as dúvidas. Não, mas essa é boa. A Rosa manda bem nas perguntas. O que é pra você, Tá. Deus? Como você definiria? Quando eu comecei a estudar sobre a lei da atração, eu cheguei num ponto onde muitas pessoas chegam de que eu era Deus, Olha né? só. Sim. Porque você começa a estudar sobre o eu sou a prosperidade, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu falei, caramba, quer saber? Eu sou o próprio Deus, né? E que também é comum hoje em dia. Só que com o desenvolver dos meus estudos, eu pensei que não. Eu comecei a perceber que não, que existe uma consciência maior. Que existe alguém que orquestrou tudo isso. E que sim, existe Deus e Ele está acima de nós. Inclusive, é uma desonra a Ele falarmos isso, né? Eu sou Deus. Eu cheguei à conclusão de que nós temos muito mais a perder nos colocando como Deus do que se a gente se colocar num lugar de eu sou filho do Criador, mas ainda existe um Deus acima de mim. Então, para que não corra esse risco, por que a gente não ficar na nossa, né? Mas Deus, para mim, é o Criador. É uma consciência suprema, inteligente e perfeita, que inclusive nos observa. Ele habita. Eu sinto que ele também, não que eu seja Deus, mas ele habita dentro de mim e de todos nós também. Sim, com certeza. Nós somos partículas de Deus. Então, eu imagino Deus, eu gosto de apresentar dessa forma, como um imenso sol. Nós somos faíscas deste sol, né? Então, nós somos uma parte dele, sim. Porém, ele ainda é a maior parte. Que, inclusive, falando de frequência, isso é libertador, porque quando você se coloca como o seu limite, eu sou o meu Deus, você fica com um limite frequencial. Quanto você é capaz de vibrar? Um ser humano é capaz de vibrar aproximadamente o quê? Uns 700 Hz? Se não comer carne, se não fizer sexo, se não tomar álcool, né? Então, nós temos uma limitação de frequência. Quando você se coloca como seu próprio Deus, você é muito pouco. Não tem nenhuma energia acima da sua para se ancorar. Quando existe um Deus acima de você, quando existe uma frequência acima da sua, você consegue segurar e se puxar nela. E isso te fortalece. Faz sentido? Sim, total, muito nossa, sentido. muito legal. Melhor definição que eu já ouvi de Deus. O E a legal é que importância. a Duda ela vai respondendo, Vai, né? E por que não comer carne e não fazer sexo aumenta a nossa frequência? Abaixa. Abaixo. Porque os animaizinhos, né, acabam vindo aquela energia do abate. Então, é a energia deles que acaba se comunicando com o nosso corpo energético, né? E o álcool não faz bem pro nosso organismo, né? Apesar de ser muito bom, ele acaba diminuindo um pouco a frequência, sim. Mas assim, não há necessidade de parar 100%. Estou querendo dizer que para você chegar na vibração máxima, você tem que cessar muitas coisas. Por exemplo, os monges budistas, né? Eles abdicam de tudo. Exatamente. Para vibrar na frequência máxima deles, né? O sexo também está incluído nisso? Completamente. Porque você acaba sugando ou entregando toda a sua energia para o outro. Quando duas pessoas se conectam, a que está em maior frequência acaba doando para o outro e o outro acaba se reabastecendo. Como lidar com isso dentro de uma relação amorosa? Porque é aquilo que você falou muitas vezes, então problemas de relacionamento tenham a ver com essa diferença entre a frequência que um vibra e o outro não? Eles têm que estar sempre vibrando em frequências parecidas e, obviamente, em frequências mais altas? Sim. Quando as pessoas elas se conhecem e se apaixonam, elas estão na mesma frequência. Então, tudo está bem, tudo fica em harmonia. Porém, quando uma se desenvolve
ou para cima, ou regride, o que acontece? Não há mais uma conexão vibracional. Eles não estão mais em coerência. Então vai começar a criar conflitos, né? Por isso que muitas pessoas, ao começar a se desenvolver espiritualmente, mentalmente, e ver que o parceiro ou a parceira não corresponde àquilo, fica numa enorme dúvida, né? E agora? O que eu vou fazer? Infelizmente, é uma regra vibracional. Ou você regride para acompanhar o parceiro, a parceira que está ali embaixo, ou essa pessoa cresce com você. Porque, na verdade, os relacionamentos, eles são perfeitos enquanto os dois estão alinhados. E ponto final. Quando eles não estão mais alinhados vibracionalmente, que isso representa o que eles são, né? Não tem o que fazer. Ou No geral, né? No geral, sim. no geral, isso, amizades, tudo. Então, Muito a gente bom. sempre vai ter que escolher. Inclusive, o universo... eu falo universo de modo geral, né? Mas ele sempre vai fazer a gente escolher. Entre as pessoas, entre os ambientes. Inclusive, esse sentimento de, poxa, eu tenho que escolher, é difícil? Sim. E é preciso, é necessário. Fazer uma escolha. Geralmente as pessoas, elas não escolhem, elas empurram com a barriga até o fim daquela história. Elas não decidem. E a decisão, ela é muito importante para tudo na nossa vida. Teve até uma aluna sua que perguntou, a Graziele, temos que mudar ambiente e amizade se quisermos cocriar? Aí eu queria que você respondesse isso e explicar o que é a cocriação. Sim, nós temos que mudar com certeza o ambiente porque nós somos camaleões. Nós nos adaptamos aos ambientes em que nós estamos. E isso é uma regra, né? Então não basta só você se inserir em ambientes positivos, você tem que se livrar completamente dos ambientes negativos. Por mais que você passe por um período de solidão. Por quê? A sua nova personalidade, o seu processo de mudança, ele ainda não está sólido. Ele ainda não se formou. Aquelas conexões neurais, elas ainda estão se formando. Se você fica voltando sempre para um ambiente onde te desperta gatilhos, você nunca vai se consolidar definitivamente em alguma posição melhor, né? Então a pessoa, ela tem que sim sair dos ambientes negativos. Isso é muito importante. E a cocriação seria o processo de você criar uma nova realidade, seja financeira, amorosa, espiritual? Seria isso? Ou tem um a mais aí? O processo de cocriação, a manifestação, nada mais é do que transformar uma onda de energia em partícula, matéria. Isso a física quântica já nos forneceu essa informação, essa comprovação. O colapso da função de onda nada mais é do que essa transição de onda para partícula através da interferência de um observador. Então, quando você começa a interagir com uma onda, com uma ideia, ela se transmuta para matéria. Quando falamos sobre cocriação, sobre manifestação, é exatamente isso. É o fato de você conseguir, através da sua mente, da sua observação, transformar uma possibilidade energética em algo material. E isso já foi comprovado. Eu queria que você explicasse pra gente como que a física quântica se relaciona com a lei da atração, um pouco mais de profundidade, porque você fala bastante, né, sobre isso. Sim. Pode ir bem a fundo, assim, que a gente gosta. Fica livre. Fica à vontade. Eu vi que você já tá à vontade, né? Sim. À vontade. A física quântica, ela vem nos comprovando que nós não somos só um corpo com tubos digestivos. Nós somos energia. Nós somos poderosos criadores. Quando você trabalha e aprende o poder da sua consciência e o poder da sua observação, você verdadeiramente se torna um criador da sua realidade. Quando nós falamos do comportamento de uma bolinha de golfe, nós conseguimos prever ele completamente. Através da velocidade que a gente joga essa bolinha, a gente consegue identificar para qual posição ela vai, qual o peso que ela vai tocar no chão. Mas quando falamos de matéria, energia e etc., isso tudo já não se comporta mais de acordo com a física newtoniana, que é o que prevê esse comportamento da bolinha de golfe, por exemplo.
Tudo que é matéria, física newtoniana, consegue prever o comportamento. Mas eles perceberam que, opa, peraí, os átomos a gente não consegue prever. A gente não consegue identificar o comportamento dos átomos de acordo com a física newtoniana. Foi aí que entrou a mecânica quântica. Porque ele depende do observador, né? O comportamento do átomo depende de como quem está observando, certo? O comportamento do átomo é imprevisível. Mas através da consciência de um observador sobre uma onda, a gente consegue colapsar essa onda, só não sabemos em que momento ela se torna matéria e nem quando. Porque é imprevisível o comportamento dos átomos, das moléculas, né? Dos elétrons. Então, a física quântica mostrou para nós que quando você começa a interagir com uma possibilidade, com o seu pensamento, com a ideia de ter alguma coisa, com a ideia de ser rico, com a ideia de ter um relacionamento incrível, aquilo tende a se manifestar na sua vida. Então, trazendo isso para a nossa realidade e trazendo isso para a lei da atração, faz total sentido. Porque a interação com a vida que você deseja tem uma grande possibilidade, se você permanecer naquela energia, de que aquilo se torne real para você. Então, se eu entendi certo, por exemplo, a lei da atração ela se relaciona com a física quântica porque eu estou mudando a maneira de me observar. Também. A lei da atração é uma coisa. Ela vai devolver para você tudo aquilo que está na sua frequência vibracional. A física quântica é a física que estuda essa frequência vibracional, né? Então, a física quântica mostra, olha, existe uma frequência, essa frequência se magnetiza com outra frequência, com outra energia. Então, são duas coisas complementares, porém diferentes. A física quântica é base para a lei da atração. Isso, ela comprova que existe energia, né? E que essas energias, elas se conectam entre si. Perfeito. Muito bom, muito bom. Queria só... Vai. Você quer mandar uma pergunta? Pode ir. Eu ia para o Lin Indica. Sim, faz. Tá. Então, eu queria só mandar o Lin Indica. A gente está aqui com um quadro novo, né? Que todo episódio a gente faz uma indicação do Lin. Exatamente. Indicação de um convidado nosso que tem um trabalho, né? Sério, bacana. E o Lin Indica do mês de maio é a Mônica. Mônica Dessato. Tá aí na tela para vocês. Ela é terapeuta de alinhamento psíquico. Tem muito a ver com essa questão que a Duda falou no começo, né? Não adianta você só pensar ou você só sentir. Você tem que pensar e sentir, tem que estar tudo alinhado. A Mônica estará com a gente semana que vem, né? No começo aí eu falei que a gente tinha várias ferramentas e semana que vem eu falei que ia deixar mais para o final do nosso episódio para anunciar. A Mônica vai estar aqui com a gente, então vai ser uma ótima oportunidade de vocês conhecerem um pouquinho do trabalho dela. Ela já esteve aqui com a gente lá pelo episódio número 40 e poucos, mas ela estará novamente no 77. Então, vai ser muito bacana e ela é nossa Lin Indica do mês de maio. Então, tem aqui formas de vocês acessarem, conhecerem o conteúdo delas e também acessarem pelo link de WhatsApp, poderem conversar com a Mônica. É uma excelente profissional. Inclusive, eu faço meu tratamento com ela, né? Então, e elogia bastante. Elogio bastante, exatamente. E bom, né, pra Duda, pra todo mundo que já acompanha o Lin, sabe que no final de cada episódio, né, não chegamos no final, pera um pouquinho, mas a gente tem as nossas perguntas Lin. Se a Duda, ela tá super surpresa aí com as nossas perguntas, pra quem já conhece a gente, sabe que ela vai ficar muito surpresa com as nossas duas perguntas finais, né? Então fiquem até o final pra saber quais são as pra duas. saber quais são as duas respostas da Duda pra nossa pergunta Lin. Mas antes, eu queria aqui fazer uma pergunta pra você que é a seguinte, Duda. Você fala nos seus conteúdos sobre a carta mágica para o universo. O que seria a carta mágica e como que a gente pode fazer uma carta mágica para o universo? Boa. A carta mágica, ela é uma carta de declaração, onde você escreve o seu desejo, o que você vai dar em troca e para quando você quer receber. Inclusive, essa carta mágica ficou conhecida através do Bruce Lee. Quando ele faleceu, encontraram essa carta, uma carta dele, onde ele decretava o sucesso dele, os famosos 10 milhões de dólares, e a data que ele teria esse valor. E olharam a conta bancária dele,
Se ele não tivesse falecido, provavelmente em uma semana ele teria conquistado essa quantia. Então, a partir desse momento, começaram a estudar quais eram as possibilidades disso ser real, né? Mais uma prova de que a nossa mente, ela tem um poder supremo, claro. Porém, quando nós decretamos uma data, todo o nosso sistema biológico, ele começa a trabalhar para que aquilo aconteça. Porque nós temos um relógio biológico. O nosso corpo, ele gosta de ser ordenado, ele precisa disso. Só que a gente não faz, geralmente, né? Por exemplo, quando você precisa muito acordar cedo no dia seguinte. Então, já dorme com aquela ideia de que, nossa, preciso acordar cedo, não posso perder a hora, vou colocar o despertador aqui. Um pouquinho antes daquele horário, geralmente você já acorda, né? Por exemplo, numa viagem. Então, todo o seu sistema central, biológico, já começa a trabalhar para que aquilo aconteça. Você tá tão em alerta que Isso. já acorda sozinho. Porque o nosso corpo, ele é inteligente, só que a gente não usa essa inteligência. Então, quando você determina um horário, uma data, ele sabe a data e o horário. E o tempo, o espaço-tempo entre aquilo. E ele começa, o nosso corpo, né, o cérebro, nosso sistema nervoso, começa a trabalhar para que, naquela data, você tenha aquilo que você deseja. Tenha como? Através das ideias, através dos insights. A partir desse momento, você precisa, obviamente, se movimentar nessa direção para que isso aconteça, né? Então, a carta mágica, ela funciona assim. Eu já usei. E como que é, então? A gente escreve, de novo, através da escrita, né? Que é uma ferramenta muito importante. A gente escreve o que a gente quer, uma data. Isso. Você escreve o que você quer, o que eu quero viver, ou o que eu quero receber. O que você vai dar em troca disso, porque nós temos que oferecer algo em troca daquilo que nós queremos. Quanto maior aquilo que você deseja, mais você precisa dar em troca, porque é uma lei natural, né? A lei da causa e efeito. Inclusive, muitas pessoas só querem receber e não querem dar, e outras só querem dar e não aceitam receber, né? É a lei hermética essa? Isso. Sim. Então, você tem que oferecer algo em troca. Por exemplo, o Bruce Lee. Ele pediu, entre aspas, 10 milhões de dólares e disse que em troca ele daria felicidade para as pessoas através da sua encenação, das suas artes marciais, que ele queria contribuir com as pessoas através disso, da felicidade delas, né? Até tem alguém comentou aqui no chat, muito obrigado pela sua compartilhamento aqui. Eu descobri a carta mágica por mim mesmo. Me surpreendeu as circunstâncias. Então, realmente, a galera utiliza, né? Sim. Muito bom. Muito bom. E quais são as coisas que eu posso dar, assim, pra... Quando você pede algo, se você puder dar exemplos de coisas que a gente pode entregar pro universo, se for assim o certo. Coisas que realmente têm um valor. Porque muitas vezes a gente faz umas promessas, né? Ah, se acontecer tal coisa, eu vou ficar sem tomar Coca-Cola por um mês. É a quaresma, né? A quaresma do pessoal é assim. Sim. Nós temos que ser um ser humano que contribui com a humanidade, né? Então, quando você sai da unidade e você entra no coletivo, além de você se alinhar às leis, porque todos nós somos todos nós estamos interconectados de certa maneira, você passa a enxergar o mundo, a vida, de um outro ângulo. Então, o oferecer em troca seria uma contribuição com o mundo. Talvez não só através da área profissional, por exemplo, embelezando as pessoas, fazendo caridades, ajudando famílias carentes, mas sim contribuir e mostrar que você tem uma solidariedade e uma generosidade genuína ao ponto de merecer a mesma proporção em troca. Porque se você não oferece nada para o outro, automaticamente você é aquilo e você não pode receber. Né? Então, quando você se torna uma pessoa generosa, você abre o mesmo espaço proporcional daquele recebimento. E isso linka com a energia do dinheiro, né? Quanto mais você doa, mais você ganha. E isso é muito real.
Uma pessoa que tem um espírito generoso, não só de doar dinheiro, mas tem pessoas que, poxa, tem umas roupas aqui usadas, eu vou dar para uma pessoa. Tem uma família que tá precisando de uma comida, eu vou dar também. Algo dentro do coração. Essa pessoa, ela se alinha muito mais facilmente com o recebimento também de dinheiro. E a gente fala muito de dinheiro, 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 né? As pessoas acham que o dinheiro é a solução, mas muitas vezes o dinheiro também é problema, né? A minha dúvida para você é, por que você acha que as pessoas querem tanto dinheiro? Por que esse desejo ele tá... Já são as duas? Não, Não, ainda não. Brincadeira. Por que a galera quer tanto dinheiro, na sua visão? Sim. Porque dinheiro é maravilhoso, né? Liberdade, né? O dinheiro traz liberdade de escolha, né? O que eu quero comer e não o que eu posso pagar. Como é o meu estilo, que roupa eu quero vestir e não o limite do que eu posso colocar em mim, né? Então, as pessoas, elas sabem desse valor do dinheiro justamente pelo oposto a falta do dinheiro ser tão dolorido, né? Ficar sem dinheiro é muito difícil. Onde você não pode ter as coisas que deseja. Então, as pessoas sabem disso. Por isso que elas matam e morrem por conta do dinheiro, né? Então, esse é um problema. Né? A maioria das pessoas que estão na prisão, elas estão lá por conta do dinheiro. Acho que 90%. Por isso que tem a crença negativa em relação ao dinheiro, né? Muita gente acha que o dinheiro faz mal, é uma entidade má. E isso traz um problema para ela, porque se ela ganha dinheiro, ela adoece. Ela acha que ela tá sendo uma pessoa má. Como se fosse o capitalismo faz mal para as pessoas. Sim. Quando nós falamos do dinheiro, estamos falando literalmente de uma energia. E o dinheiro, ele é uma energia vital. Tanto que se nós ficarmos sem dinheiro, a gente também fica mal. Você fica sem dinheiro, já começa a se sentir mal. A autoestima vai pro brejo, você começa a ficar sem ânimo, irritado. Porque a energia do dinheiro, ela é uma energia que está vinculada a muitas outras coisas na nossa vida, né? E a base dela é, inclusive, a energia da troca. As pessoas, elas querem o dinheiro, mas elas não estão geralmente prontas para essa energia. Por quê? Elas não estão prontas? Porque você precisa de uma base de sustentação para tudo. O dinheiro, ele não deve ser a sua base. Você deve antes ter algumas coisas, como, por exemplo, a gratidão pela sua vida, pelo mundo. Porque se você coloca o dinheiro acima de tudo, de certa forma, em algum momento ele vai te vencer. Né? Então, ou você vai ficar sem o dinheiro, ou ele vai ficar maior do que você mesmo e você vai acabar se perdendo de você. Chegando na depressão, na infelicidade. Então, a energia do dinheiro é uma energia que precisa ser doutrinada, assim como a energia sexual. São duas energias fortíssimas e poderosas e que você precisa saber dominá-las para que elas não te dominem. Inclusive, elas estão relacionadas. Como a gente doutrina elas? Bom, através da sua consciência e do seu autocontrole repetido. Quando você internaliza um conhecimento e passa a tornar aquilo a sua verdade, isso se torna uma nova crença. Então, a energia sexual, por exemplo, ela te domina até o momento em que você entende o que ela é, para que ela serve, para que ela não é. E quando internaliza essas informações, aquilo passa a interferir no seu comportamento no dia a dia. Então, o conhecimento, ele liberta. Muitas pessoas não sabem lidar com a energia do dinheiro porque não sabem como ela funciona. Nem a energia sexual, né? Inclusive, eu estava lendo uma matéria que a maioria dos bilionários, eles ficam ricos depois dos 40 anos. Que, inclusive, isso linka com uma informação do Napoleão Hill, que escreveu o livro Pense e Enriqueça, que até os 40 anos, os homens, eles não sabem doutrinar a sua energia sexual. E isso acaba interferindo diretamente nos ganhos financeiros. Quando a pessoa, ela sabe manusear a sua energia sexual, ela consegue também manusear a energia do dinheiro, porque elas são fortes na mesma proporção.
E geralmente as pessoas até os 40 anos, de acordo com Napoleão Hill, elas não sabem fazer isso. Porque a emoção fica muito acima de absolutamente tudo, né? E é importante ter essa consciência através do conhecimento. Genial, genial, muito bom. Estamos aqui com 139 pessoas ao vivo. Eu queria pedir aí para vocês, deixem seu like. Vamos bater 100 likes daqui a pouco. Isso ajuda muito pro YouTube espalhar essa live maravilhosa. E pô, eu e o Maurício aqui e o Bruno estamos adorando conhecer a Duda. Imagina quantas pessoas mais vão poder conhecer esse conteúdo maravilhoso. Aliás, Duda, pô, deixa parabenizar você aí, né? Todo mundo falando da sua oratória, a gente tá super surpreso também, né? Nós estamos na casa dos 30 anos, né? E é muito raro ver pessoas, como você mesma falou, da nossa idade, falando sobre autoconhecimento, né? Pô, nossos amigos, quando a gente bate esse papo, acha que a gente é louco, né? Isso mesmo. A galera só fala de futebol, balada, quando a gente era solteiro, né? Agora já começa a falar de casamento, filho. Então, assim, pouca gente fala sobre autoconhecimento, pouca gente da nossa idade. E a gente vê aqui a Duda, né? Eduardo Escobar, com seus 24 anos, falando tão bem de um assunto tão bacana. Eu treinei muito. A gente te parabeniza, a gente sabe que isso não é só treino, a gente sabe que isso vem de dentro, né? Então, parabéns mesmo. E a galera que tá adorando, pô, deixa seu like, compartilha para amigos, né? Para que essa mensagem super bacana seja espalhada, tá bom? Tem uma pergunta de uma aluna dela aqui. Então, manda aí pra gente depois ir pras perguntas lindas. Vamos. Ela pergunta por que quando a gente pensa negativo, as coisas acontecem e quando a gente pensa positivo, elas não acontecem. Daí eu até que... Sampaio, ela só tá com o sobrenome dela. Tá pelo Insta. Pelo Insta. Na verdade, as coisas boas, elas acontecem também, através da nossa... através da cocriação. Acontece que nós fomos doutrinados a observar a negatividade primeiro, né? Então, geralmente, a gente observa as coisas ruins que acontecem no nosso dia a dia, mas não as pequenas coisas boas. Quem disse que uma sequência de farol aberto, por exemplo, tudo verdinho ali para você passar lindamente na rua, não é uma cocriação positiva? O fato de você receber uma mensagem de uma pessoa que você gosta muito, ou um desconto em alguma loja, essas pequenas coisas boas, micro coisas boas, elas também são manifestações positivas. Mas as pessoas insistem em apelar para enxergar aquilo que é negativo. Nós temos essa predisposição. Quando você está no trânsito, é muito horrível, péssimo. A gente fala, caramba, de novo, trânsito, não aguento mais isso. Mas quando a pista está limpinha, ninguém observa nada. É só mais um dia lindo, né? Então, existe uma manifestação positiva no nosso dia a dia, sim. Porém, as pessoas, elas ficam manifestando pequenas coisas porque a frequência vibracional dela está oscilante. Inclusive, eu ensino isso no meu curso. Para você manifestar coisas grandiosas, você precisa vibrar grande e permanecer ali por tempo suficiente. E, principalmente, direcionar essa energia o máximo que você puder. Se você colocar 20% da sua energia aqui e 20% ali, você vai receber 20% em troca. E as pessoas, elas dividem muito essa energia para vários âmbitos, né? Quando nós estamos falando de uma verdadeira mudança de vida em alguma área, seja profissional ou no relacionamento, você tem que colocar o máximo de energia que puder ali. Para que realmente tenha um resultado grandioso, né? Eu acho incrível como o ser humano ele é atraído pelo negativo, né? A gente começou aqui o Lean Podcast e a gente faz os nossos cortes, né? Tem ali a capa dos cortes no YouTube. E a gente começou sempre jogando uma mensagem que era positiva. E aí a gente tem as métricas lá, que é a taxa de cliques, ela sempre baixa. A gente fez vários cursos e tal. E se você joga uma mensagem que é, se você não vê isso, sua vida vai acontecer uma coisa negativa, isso aumenta demais a taxa de cliques. Verdade. E tem um outro estudo que também fala que quando você vai num restaurante, se você pegar 10 pessoas que foram no restaurante e todas elas gostaram da comida, só 3 vão realmente elogiar. Mas se você pegar outras 10 que não gostaram, 7 vão reclamar, vão chamar o chefe para falar, o garçom.
O nosso cérebro, ele é muito conectado a esse lado negativo. Sim. Nós temos essa predisposição a observar as coisas negativas. Isso volta na ideia do colapso da função de onda, né? Uhum. Se a nossa observação cria a nossa realidade, a gente tem que acostumar, desenvolver a habilidade, porque isso é desenvolvido, de observar as coisas positivas, as pequenas coisas positivas do dia a dia, para que você vire e mude a sua mente para observar elas. Porque, por exemplo, o dinheiro. Quando o dinheiro cai na conta bancária, o pagamento, alguma coisa, as pessoas elas não observam essa entrada do dinheiro. Uhum. Ah, só caiu, beleza. E quando eu falo observar, interagir com essa ideia, pensar sobre isso, gastar energia pensando, né? Agradecer. Isso. Porém, quando o dinheiro sai da conta, né? Quando você pensa ali, poxa vida. Exato. O que acontece? Você passa dias pensando nisso, vai pro banheiro pensando, pro chuveiro pensando nisso. Mais uma vez, gastei, nem quero entrar na minha conta, não sei quanto tem aí, ai que medo, né? Uhum. Gastando energia pensando, observando a saída do dinheiro. E o que nós criamos? Mais disso, né? Tudo vem de um autodomínio. Então, tudo que nós falamos aqui sobre como reprogramar, né? Como se conectar com energias, como mudar o termostato, vem através da repetição. Porém, a gente só consegue isso se estivermos presentes, se estivermos conscientes do que estamos fazendo. E a maior parte do tempo nós não estamos. Mais uma vez veio o Life is Now, né? Life is Now. Pra galera que não sabe, o Lean aí. Lean significa assim, Life is Now, né? A vida é agora. Nosso objetivo é estar sempre no presente, por mais difícil que seja, né, Rosa? Boa. E teve um comentário muito legal aqui, falando que você só é novinha de rosto, né? Que, na verdade, você é muito velha, cheia de conhecimento. Então, realmente... Velha no bom sentido. Velha no bom Isso é um sentido. hater ou um seguidor? De espírito velho, exatamente. Sim, sou uma jovem É senhora. uma alma Aqui, antiga, ó, acho que ele quis dizer. foi a Cíntia Lula que mandou. Duda é Cíntia. novinha só no corpo físico, mas o espírito é velho, cheio de conhecimento. Verdade, Cíntia. Sim. Falaram muito isso do Henrique Toni, que veio aqui, que também é novo. Muita gente falou, pô, esse rapaz aí já viveu várias vidas no passado. É uma alma antiga. É o Henrique, né? Na versão feminina. Isso mesmo. Exatamente. E da mesma maneira que o Henrique veio aqui pela primeira vez no podcast, hoje em dia, pô, ele decolou de uma maneira absurda, assim. A gente deseja que você continue trilhando o seu caminho, impactando tantas pessoas, obrigada. assim como impactou hoje. Né, Rosa? E Tem vamos- a pergunta da aluna ainda. Vamos, manda Pegando bala. o gancho que você estava falando ali do negativo, do positivo, que a maior parte das pessoas amam, né, ficar ali no negativo. Sim, vício E ela- emocional. Ela pergunta se o despertar, ele é para todos ou não. O despertar é para todos. Mas eu acredito que não sei se as pessoas elas buscam esse despertar verdadeiramente. Porque elas têm acesso. Mas você vê a porta ali. Mas a decisão de abrir essa porta é com você. Por exemplo, todo mundo que está aqui assistindo essa live está tendo acesso ao despertar, por exemplo, né? Mas nem todo mundo estará disposto a continuar tendo um despertar que é diário, né? É um processo de desenvolvimento. E então todo mundo pode. Basta querer, né? Ter a intenção para isso. Com certeza. Muito bom. Bom, vamos de pergunta linda? Vamos, solta Que eu a já sua. tô que eu ansioso solto aqui, Solta a minha. Exatamente. Pra quem conhece, a gente sabe que são duas perguntas super legais que a gente sempre gosta de fazer aqui para os nossos convidados. Então vamos lá, eu vou fazer a minha, tá? Fica à vontade, responde o que você quiser. Ai, meu Deus. Com o seu tempo, tá? Tá Então bom. vamos lá, ó. Vamos supor... É uma pergunta bem livre. A gente fala que é uma pergunta lean, né? Então a primeira é a seguinte. Duda, se você tivesse à sua disposição uma máquina do tempo, você pudesse entrar nessa máquina, viajar para o passado, conhecer quem você quisesse, alguém que você já conhece, não está mais aqui, ou alguém que você não conheceu e você gostaria de conhecer, ou vivenciar um momento que a história da humanidade já passou. Ou se você entrasse nessa máquina e fosse para o futuro, fosse ver como vai ser daqui a um tempo, alguma coisa que você queira. Você entraria nessa máquina e você iria para onde? Nossa. Uau.
Você pode fazer uma viagem? A resposta é livre. Tudo A resposta livre. é livre. Sim. Caramba. Eu voltaria no passado para ver na época que escreveram a Bíblia. Eu queria saber realmente o que aconteceu ali, para ver como foi, se aconteceu, né? Então eu voltaria para esse tempo. Mas daria para voltar depois para cá? Daria. Ah, tá. Até E porque ver lá... Jesus, né? Também, né? Isso. Eu acho que sim. Gostaria de saber. Muito. E outra viagem que eu teria é pro meu futuro. Boa. Sim, para saber onde eu vou chegar. Você tem essa curiosidade. Sim, nessa vida ainda. Porque eu escrevi sobre isso. Então, de forma curiosa, se eu pudesse agora entrar numa máquina, eu iria lá dar uma espiadinha e falar, vou voltar. Muito bom. Genial, hein, Até Rosa? conecta com a segunda pergunta, Lin, que é: se você pudesse conversar com a Duda de 15, 16 anos, hoje, com a cabeça que você tem hoje, o que você falaria pra ela? Tá. Pra Duda de 15, 16 anos, eu falaria, continua, porém, administra bem o seu dinheiro. Porque no começo da minha vida, que eu comecei a ganhar dinheiro, eu não sabia lidar com o dinheiro. E isso é muito importante também. Então, eu tinha certeza absoluta que eu seria bem-sucedida na minha vida. Eu iria dar um jeito disso acontecer. Eu só teria me dado um gatilho de, se prepara pra isso, que você precisa de alguns conhecimentos extras. Claro que depois eu aprendi, né? Mas eu perdi muito dinheiro no início por falta de sabedoria. Então, eu me daria esse conselho racional. Eu sou muito racional. Muito bom. Dá pra ver, né? Acho que um caminho agora veio na minha cabeça a gente pensar também, não que eu quero que você responda isso agora, mas uma coisa para você pensar depois, eu também comigo e você também, o que o nosso eu de 5 anos para frente, se ele viesse, o que ele falaria para nós hoje? Uau! Essa é uma pergunta 3, né? Pra gente praticar. Muito bom. Genial. Bom, gostou de estar aqui com a gente? Gostei muito. Foi muito bom. Sim. Que bom, Bate-papo maravilhoso. Muito bom. Queria agradecer aí todo mundo que tá. Batemos aí 150 pessoas ao vivo com a gente. Muito legal. Mais de 115 likes aí. Pô, muito obrigado por todo o acompanhamento de vocês ao longo da live. O chat bombou, um monte de gente elogiando a Duda aqui. A gente adorou conhecer ela. Se esse conteúdo tocou vocês aí de alguma forma, clique aqui no primeiro link da nossa descrição do vídeo para conhecer o nosso canal. A gente tem uma campanha lá no Apoia-se, tá? Vocês vão ajudar bastante a gente pra gente continuar crescendo, trazendo convidados incríveis como foi o de hoje, né, Rosa? Opa. A Duda aqui. Vai ter parte 2, né? Mais pra Nossa, frente. tem que ter. Exato, Mais pra frente aí a gente convida a Duda de novo pra vir aqui. Imagina trazer ela e o Henrique e Tony juntos, Rosa. Nossa, aí vai pegar fogo. Muito bom, muito bom. É isso aí. Semana que vem estaremos com o nosso Lean Indica, com a Mônica Sato, tá bom? Vai ser um papo super bacana aí sobre terapia do alinhamento psíquico. E é isso. Todas as semanas estamos aí, Lean Podcast, toda quinta-feira, 8h30. Sigam a gente no nosso Spotify, todos os conteúdos vão pra lá. E também nosso canal de cortes que está bombando. Tem cortes com mais de 200 mil views lá, a galera tá adorando. Cortes do Lean, né? Cortes do Lean, exatamente. E estamos crescendo, estamos muito felizes aí. A gente também fez a nossa lei da atração e tá dando super certo. E agora a gente vai aprofundar ela com diários, com as técnicas que a gente aprendeu hoje. Espero que vocês também aprofundem, que é um tema super importante para a nossa jornada do autoconhecimento. Exatamente, o Lean Podcast ajuda você na sua jornada do autoconhecimento. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado novamente, Duda. Eu que agradeço. Viu? Obrigada, Valeu, Brunão, por tudo aí. E a gente se vê na próxima terça-feira, hein? Semana que vem vai ser na terça-feira, Rosa? É isso aí. Exatamente. Valeu, hein, galera? Um abraço. Valeu.